pessoal, tudo bem, meus amigos aí que estão assistindo aqui essa live? A gente está começando agora esse novo podcast que se chama Virei Mãe. Ele é um podcast de maternidade que a minha meta é fazer com que ele se torne o podcast mais legal sobre maternidade, onde que você pode aprender muitas coisas através da história de outras mães. O intuito desse podcast é que você aprenda outras histórias, aprenda muitas coisas sobre maternidade através de outras histórias e também para que você se sinta acolhida como mãe, né? Porque às vezes a gente pensa que alguma coisa acontece só com a gente, mas às vezes não. Às vezes acontece em todas as mães, toda a dificuldade que você passa, todas as coisas que você pensa, provavelmente muitas mães pensaram e pensam também. Então esse que é o intuito. Em nenhum momento isso é para comparar com outras mães ou para julgar outras mães. É simplesmente para que você aprenda e se sinta acolhida. Então você que é mãe de primeira viagem, você que está aí grávida, está quase tendo seu bebê ou está pensando em ter os seus filhos, vem aqui assistir o nosso podcast. Eu espero que você consiga ganhar muitas informações, consiga se divertir, né? Já que esse é o assunto que você provavelmente está vivendo agora na sua vida. E que você se sinta acolhida, que você se sinta abraçada por cada um de nós aqui. Bom, hoje é a nossa primeira edição e eu quero chamar para vocês a minha amiga Yassamã. A Yassamã, ela é uma amiga minha de muito tempo já e, na verdade, eu trocando umas ideias com ela, pedindo algumas informações para ela, ela foi me dando algumas ideias, assim, com alguma coisa parecida com tipo, faz uma live, faz uma coisa assim. E aí eu pensei, por que não, né, compartilhar as informações? Eu queria muito saber a história das minhas amigas, a história de outras pessoas, porque eu acho saudável saber a história de outras pessoas e aprender. E aí eu, conversando com ela, assim, ela me deu essas ideias, eu falei assim, por que não compartilhar essas informações com outras mães, não é mesmo? Então, eu vou chamar ela aqui agora, a Yassamã, minha amiga, pra vir aqui bater esse papo com a gente nesse primeiro episódio. Vem aí, Yassamã, produção? Ok. Olá. Oi, Yassamã, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Começando de novo aqui, por causa dos problemas técnicos. Faz parte. Obrigada, Yassamã, por ter vindo para essa live. Porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil arranjar um tempinho, por mais que a gente tenha o nosso schedule e tudo. Aliás, por causa que a gente tem o nosso schedule, às vezes é difícil acoplar alguma outra coisa ali. Então, eu quero agradecer por você ter tirado esse tempo aqui. E agradecer por você estar aqui, porque eu sei que não é fácil estar diante das câmeras, estar diante da internet, porque a gente está sempre sujeita a julgamentos, principalmente nessa parte da maternidade, tem muita coisa, então às vezes a gente acaba se sentindo meio julgada, assim, pelas outras pessoas, então eu sei que é uma pressão a mais, assim, para todas as outras que a gente já tem, né, na maternidade, mas quero agradecer a sua presença aqui. E aí, Yassamã, se apresenta aí pro pessoal, fala da sua família, quantos anos seu bebê tem, fala aí com a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Sunti, pelo convite. Eu estava bem ansiosa, né, preocupada, mas como é um assunto que eu gosto, né, eu aprendi a gostar, não aprendi a gostar, mas envolvida, né, nesse universo, eu gosto de falar sobre, eu gosto de sempre acompanhar também histórias de outras mães, justamente para isso, né, para a gente aprender com as experiências dos outros, porque eu acho que tudo é muito válido, né, e não tem uma fórmula para você criar uma criança, cuidar de uma criança, então a gente tem que ir aprendendo ao longo do caminho, né? Assim como a criança nasce também uma mãe, nasce um pai. Então, é tudo muito desafiador, né? Meu bebê tem 1 ano e meio, ele se chama Theo, então já estou 1 ano e meio aí nessa jornada, né? Junto com o seu meu esposo. E tem sido muito, muito gostoso tudo, né? Apesar dos desafios e tudo mais, assim, graças a Deus, ele é uma criança saudável. Então, são momentos desafiantes, assim, mas tudo dentro do esperado, né? Então, é uma criança que tem bastante energia e tudo. Então, demanda bastante atenção e cuidado, né? 24 horas. A minha frase é 24 horas salvando a vida dele. Então, dá pra perceber, né? Menino é assim. Menino, falam que é assim, né?
As pessoas falam que menina tem mais energia. Eu também sinto isso. Quer dizer, eu não sei, né? Por isso que eu vou convidar aqui pessoas que têm menino, que tem menina. Vamos ver. Porque essa é a impressão que eu tenho também, assim, pela minha pouca experiência com crianças, mas eu sinto que os meninos, eles são incansáveis. Sim, sim. Né? Mas eu vi uma vez algo que falam que meninos aprendem assim, né? A forma de aprendizado do menino é estando em movimento o tempo inteiro. Então, por isso que, assim, né? É diferente da cabeça da mulher, da menina que presta atenção e concentra. Tira uma soneca. Então, isso já deu isso já deu uma aliviada, assim. Eu falo, gente, essa criança não para, mas se ele para é porque ele tá doente. Então, é a forma que eu consigo me deixar mais tranquila, assim, né? Entendi. Tá certo, então, Samã. Ó, eu vou começar fazendo umas perguntas aqui pra você, pra poder desenvolver aqui o nosso assunto, tá bom? Vamos lá. Bom, então, a primeira coisa que eu queria escutar de você, que na verdade essa é uma parte que eu gosto mais, assim, é escutar. Só que a gente vai ter que, claro, fazer um resumo, assim. Se a gente fosse falar de todas as questões da maternidade, a gente ia ficar aqui, sei lá, 3 horas, 5 horas conversando, né? Verdade. Sobre isso. Mas, então, vamos fazer de uma maneira resumida. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é para que você explique como que foi as 3 fases, assim, tipo, antes da gestação, no momento do parto e no pós-parto. Então, eu queria que você resumisse, assim, um pouquinho a sua história, falando dos pontos principais. Como que foi para você a gestação? Se foi fácil, foi difícil? Qual que foi a dificuldade? Qual que foi a coisa boa? No momento do parto, o que aconteceu? E no pós-parto. Como que foi ali nos 3 primeiros dias, assim, a amamentação ali logo de cara, uma coisa nova, assim, como é que foi? Explica aí pra gente. Vamos lá. Eu gosto muito, né, dessa parte, principalmente de gestação. Quando eu descobri, né, que estava grávida, ali bem no comecinho, acho que eu já tava com 6, 7 semanas ali, bem, ou até antes disso, eu era bem crua, não sabia nada. Eu não sabia se eu podia comer tal coisa, se eu não podia comer e tal. Então eu fui atrás de estudar, né? Eu entrei no Instagram, pesquisei obstetras e tal, e aí o próprio Instagram vai te recomendando, né, muitos conteúdos assim. E eu encontrei uma obstetra muito, muito boa, e aí eu acompanho ela até hoje. Eu falo, lá todo mundo tem o bebê e tal, mas continua lá, porque ela é completa, a mulher. Então, com isso eu aprendi muito, né? Eu estudei, eu fui do negativo ali a quase uma... Eu até cogitei, por exemplo, a virar doula, porque realmente me preparei bastante, né? Eu acho que é muito Sabia importante. mais que os médicos, quase. É um ponto que eu ia falar mais na frente, que realmente você precisa ir para consulta ali com metade do serviço do médico pronto, né? Para realmente você conseguir um pouco mais de qualidade, né? Principalmente porque o meu pré-natal foi no SUS, né? Então você sabe que é básico e nem esse básico eles entregam, né? Então realmente você tem que ir preparada, né? Eu estudei bastante, assim, também para quando eu escutasse algum comentário, os pitacos, né, que as pessoas dão ali quando elas veem que você tá grávida e tal. Eu já estava meio que blindado, para já saber responder, se caso eu quisesse responder alguma coisa assim. Então eu estudei bastante, mas principalmente pensando em me preparar mesmo, né, para ter uma gestação. Você se sente mais confiante, né? Eu acho que você se sente mais confiante quando você sabe. Principalmente a gente que é mãe de primeira viagem, eu acho que a gente não tem. Tipo assim, a gente não tem muita noção, né? E aí é legal você estudar e pra você ter essa noção, assim. Ainda que, mesmo estudando, a gente é toda uma novidade lá na hora. Exato. Mas, assim, é legal saber, realmente. Você tá vivendo tudo, cada dia que passa é a primeira vez, né? É a sua primeira vez com 20 semanas, a primeira vez ali a barriga crescendo, a primeira vez que você está sentindo, e você não sabe se é normal, se é anormal, exames que você tem que fazer, o que precisa, o que não precisa, né? O médico realmente tá cuidando bem de você, então é tudo isso, assim, eu queria me preparar bem, né? Me preparei para o momento do parto, tudo. No geral, a minha gestação foi muito tranquila. Eu não tive enjoo, graças a Deus. Eu orava muito. O alecrim dourado, você. Você é o alecrim dourado, minha filha. Só isso, só esse ponto, né? Mas eu tinha, assim, um pouco de restrição alimentar. Eu não conseguia comer a quantidade que eu comia. Se eu comesse um pouquinho mais, aí eu tinha ânsia. Eu fiquei muito, assim, para doce. Eu não queria comer nada doce. E depois, no final... Todo período?
Todo período. Era mais vontade de comer coisa salgada, assim. Mas eu senti que é uma coisa que eu já tenho. Eu não sou muito de comer doce. Aí reduziu bastante. Já não é muito apetite, assim, que eu tenho para doce. Então, deu uma reduzida. E depois, assim, de um tempo, depois acho que da metade para frente, eu comecei a ter muita azia. Muita azia, que tinha dias que eu parecia que ia cuspir fogo. No final, eu tinha que dormir sentada, porque quando você deita, né, o ácido do estômago e tal... Então, eu tomava antiácido, mas não resolvia nada. Então, eu tentava comer algumas coisas que ajudavam, né? E uma coisa que eu também tomei a gestação inteira foi água muito gelada, muito gelada. Eu não tinha hábito, eu não gosto de água gelada, mas eu tomei água gelada a gestação inteira. Acho que para aliviar essa questão do estômago. Então, me ajudou muito. E comer sempre assim, a cada 1, 2 horas, você deixa o estômago vazio, né? Fica bastante ácido ali, então dá mais azia. Mas era horrível. Teve alguma coisa que você não comia, mas que você teve vontade de comer? Quando você tava grávida? Não. Tipo assim, uma coisa que, não gostava disso, mas do nada fiquei com vontade. Não lembro agora, acho que não. Não, nada estranho. Nossa, tipo assim, você nem sentiu que você tava grávida, né? Tipo, você nem sentiu, tô grávida, assim. Não teve nada estranho, não. Nem desejos, nada, assim. Eu lembro que uma vez, do nada, deu uma vontade, eu tive que comer uma coxinha com suco de laranja, né? 9 horas da noite. Mas nada de especial, assim, né? No geral. Nada demais. Eu sempre tinha que estar me alimentando ali pra não deixar essa azia tomar conta. Mas no geral foi muito tranquilo a minha gestação. Não teve intercorrência, não teve nada. Meu parto, eu tava com 39 semanas já, quase 40 na verdade, 39 mais 5 dias por aí. Eu lembro que o Theo tava marcado pro dia, a data provável era 11 de maio, ele nasceu 8 de maio. Então foi bem ali, próximo. Só que chegando ali nos finalmente, aí a coisa foi apertando, né? Eu não tinha sentido nada, né? As contrações já começaram a aparecer ali com dor logo de cara, assim, só que era só pra me deixar mais ansiosa, né? Eu tinha tido um período de tipo cólicas e dor, assim, mais ou menos perto das 20 semanas, mas segundo o médico era dor do meu útero expandindo, né? Não era nada demais, né? Eles investigaram tudo, um possível parto prematuro, mas era dor mesmo do, acho que o útero saindo da cavidade ali no quadril, né? E depois não senti mais nada, foi tudo tranquilo, né? Acho que foi o momento que o bebê realmente começa a crescer, né? Expandir, assim. Aí, chegando ali no momento perto do parto, eu comecei a sentir dor. Pra, né, mais ou menos ter ideia, o meu parto foi na segunda noite, na quinta-feira eu comecei a sentir dor já, algumas contrações aleatórias já com dor. E isso foi na sexta, foi no sábado, eu cometi uma loucura. Falei pro médico, a minha cunhada vai casar e eu queria ir lá no casamento dela, só que é outra cidade. O que o senhor acha? Ele falou, olha, eu acho. Eu não recomendo, eu acho que tá jogando roleta russa, né? Não se o parto seja assim, mas você que sabe. Eu falei, eu vou. Eu lá, né? A dor comendo solta e eu lá fingindo plenitude pra todo mundo, sorrindo, às vezes é até melhor pra distrair, né? Exato. Tipo assim, exatamente. A pessoa acha mas que corre o risco do bebê nascer, né? Também. Exato, mas corria o risco. Eu sentia que não, né? E aí no dia seguinte, né, era no domingo, à noite eu já sentia umas contrações mais ritmadas, né? Eu ficava anotando os intervalos e tal, então eu senti que por 2 horas elas já estavam num ritmo, mantendo o ritmo. Falei, eu vou pro hospital. Eu fui lá e tal, dar uma olhada. Tava com 3 centímetros de dilatação. Só que aí conversando com o médico e tal, ele falou, olha, não é tão rápido o processo. Eu acho que você tem instrução suficiente para voltar para casa. E aguardar em casa, né? E amanhã a gente conversa. E aí voltei pra casa e tal, só que não consegui pregar o olho, né? A cada 5 minutos vinha dor. Então eu ficava na bola, naquela bola suíça, sabe? Na bola, ficava pra lá e pra cá. Aí eu escorava assim na cama e ficava na bola. Olhando o Ceuã dormindo assim, falei, nossa, é tão bom dormir, né? Queria dormir. Queria, mas essa dor não deixa. Fiquei na bola, lá no pão. Eu falei, mas eu vou deixar ele dormir porque ele vai precisar estar, né, bem amanhã pra me acompanhar. Sim, pra te ajudar. Exato, eu fiquei na banheira 1h30, 2 horas lá, ver se eu tentava cochilar, não conseguia. E nisso amanheceu o dia, isso né? Em casa. Isso amanheceu o dia. E a minha mãe tinha acabado de chegar, minha mãe chegou naquele dia. Eu fui de novo na rodoviária buscar ela, morrendo de dor, mas eu fui.
Maluca. Fez tudo. Já Fez fez tudo. tudo. Podia ir na academia, vai na academia, assim, não tem nada não. Eu só não podia dormir, o resto. O resto Aí tranquilo. eu sentia meu corpo se preparando ali, né? Então, vários sentidos. Meu rosto tinha mudado, meu nariz estava aquela, sabe? Tudo ali preparando. Meu intestino estava também tudo certo. Então, passou a noite em claro. Quando deu umas 8 e pouco da manhã, assim, eu falei, vou deitar um pouco, pelo menos só ficar deitada, né? Mas a posição deitada era muito ruim, porque as dores ficavam mais fortes, assim. Só que eu falei, eu vou deitar, porque vai que, né? Eu durmo de cansaço. Deu, tipo, 10 minutos, a minha bolsa estourou. Aí eu falei, eu tenho que ir pro médico. Tenho que ir porque eu precisava tomar antibiótico, né? Por causa de um exame que tinha dado positivo para uma bactéria. Então, para não contaminar o bebê, é um protocolo que eles fazem, né? Mas é super normal, Sim. não é nada demais. Aí, cheguei no hospital, eles já me internaram. E assim, à noite eu tava com 3 centímetros. 12 horas depois, eu tava só com 5 para 6 centímetros. Então, todo esse tempo evoluiu, tipo, muito pouco, muito devagar. Então, E talvez foi só porque a barriga estourou, a bolsa a estourou. bolsa estourou, Tipo, o meu processo foi, tipo, bem arrastado, assim. Foi bem cansativo, assim. Um resumo, meu parto foi muito cansativo, bem demorado e cansativo. Porque eu já tava uma noite sem dormir, né? O bebê nem tinha nascido, eu já tava uma noite sem dormir. E aí, fiquei lá o dia inteiro, chegou umas 3 da tarde, ele falou, olha, se continuar assim, arrastado, seu bebê pode estar sofrendo, né? Os batimentos cardíacos dele dão uma baixada quando você tem a contração, então pode ser que a gente tenha que fazer uma cesárea, mas primeiro vamos usar a ocitocina, né, para poder aumentar as contrações, estimular as contrações, e aí ver se as contrações cumprem a finalidade delas, né, que é trazer dilatação. Aí eu falei, tudo bem. Foi a única hora que eu chorei, que eu falei, Deus, eu não quero cesárea, eu estudei, eu me preparei, eu sei que, né, pode ser o caminho para meu bebê ficar bem, se precisar eu vou, mas eu não queria ter que precisar, por favor. Eu ficava orando para que cada contração que vinha eu forçava, sabe? Eu falava, dilata, por favor, porque eu preciso desse parto normal. Das 3 E aí da já eram tarde quantas até... horas já? E já Daí já estava eram ali quantas desde horas? as 10 da manhã até 3 da tarde. E nisso, também ocitocina. Só que eu achava que ia aumentar muito, né, as contrações, que ia doer muito mais. Mas não mudou nada. Na dor só fez dar uma ritmada a mais. E também elas ficaram mais curtas, né, os intervalos. Mas E você não tomou foi remédio de dor? Você tava sentindo tudo? nada. Eu queria sentir todo o processo. Eu queria que meu corpo... Que eu conseguisse escutar o meu corpo, sabe? Quando mandasse Sim. empurrar e tal. A louca, né? As enfermeiras até davam risada na minha cara. Você é Não, louca? mas eu entendo, porque aqui eu não sei, talvez estou falando uma besteira, mas acho que no Brasil, em muitos lugares, eles priorizam a cesárea, né? Mas aqui na América, né, gente, eles priorizam o parto normal. Então, tipo assim, é normal mesmo você ficar lá querendo sentir tudo. Eu acho até Exato. legal, acho bom. Também tentei fazer isso, né? É Dói, que gente, quanto dói. quanto mais intervenções tem, mais fácil, né, você ter que fazer uma cesárea de emergência, né? E assim, o meu parto já estava meio que caminhando para isso, porque estava muito devagar. Só que aí, né, foi chegando à noite de novo, quase lá o dia inteiro. Trocou o plantão da médica, né? Acho que por ser hospital público, né, os médicos já têm que estar lá, não é né, aqueles particular que o cara, bateu o horário, já vou embora, né? Não, eles têm que estar lá. Então, esse médico falou pra mim que ele é entusiasta de parto normal. Então, eu confiei nele, né? Ele passa bastante segurança. Legal. E tava sendo bom, só que aí trocou o plantão dele. Chegou uma outra mulher, um pouco mais velha e tal, mais experiente, mas eu tenho meio assim com um médico velho, porque eu acho que é um pouco mais difícil, né? Eles não são tão flexíveis, não são tão atualizados. Então, às vezes, eu prefiro jovens, né? E aí ela chegou, me avaliou e olhou e tal, ela falou, olha, tá uns 9 por ali, só que na verdade, meio que você já dilatou, passou o dia inteiro, né? Arrastando ali de meio centímetro, isso eu já fiquei no chuveiro 1 hora, depois voltei pro chuveiro de novo, mais 1 hora, o dia inteiro lá. O pessoal chegava, paria e eu tava lá ainda. Aí essa médica falou, olha, você já dilatou, mas tem uma membrana que tá segurando o seu bebê no canal e não deixa a cabeça dele descer, não deixa ele, tipo, encaixar e passar. Meu Deus. E aí ela falou, eu vou ter que segurar
e você vai fazer força quando vier a contração para poder romper essa membrana. Essa hora doeu muito. Ai, gente, Ai, Eu fiz umas 2 forças assim pra poder romper, né? Ela até falou, coloca sua mão aqui, você tá sentindo o negócio? Eu acho que eu senti, mas é diferente de você sentir do que você ver, né? Mas é isso, ela falou, é isso que tá impedindo. E realmente, depois que ela fez isso, o negócio foi, né? Começou a fluir, assim, eu senti que, né, tava indo. E eu tentei todas as posições possíveis, eu não queria ficar deitada na Você cama, estava assim. sentindo muita contração nesse momento? Não. Você não estava sentindo muita dor? Não, igual, tava igual, assim, o nível igual. de dor tava igual e tal. Às vezes as contrações até falhavam, assim, não ficou forte no final, não. E eu até pedia para elas virem, sabe? Porque eu só podia fazer força quando viesse a contração. E aí a médica ficava, tinha a doula, né? Ela ficava dando risada lá. Esse hospital foi muito legal porque tem a médica, tem a enfermeira, obstétrica e uma doula que fica te acompanhando ali, mais com apoio emocional e tal. Então foi muito interessante. Do próprio essa hospital, parte. não era uma doula sua, era uma doula do próprio hospital. Do próprio hospital. Interessante. Elas fazem plantão lá igual as enfermeiras. Todos Legal. os horários. Eu achei muito interessante lá, né? Antes eu fui pesquisar também. Eu fiz, né, meu plano de parto e tudo, levei, eu mostrei pra doula, mostrei. É muito legal, eles respeitaram, assim, nesse sentido Legal. foi muito bom pra mim, o hospital em si. Não deixou a desejar, não, né? Pensando que é um sistema público e tudo mais, pra mim foi muito bom, assim. Quase nada, eu acho que 2 coisas eles tiveram que, tipo, mudar, assim, né? Eu não queria que eles dessem banho no bebê, por exemplo, e eu não queria que colocassem um colírio no olho dele. Então eu apresentei o exame, que tinha dado negativo, e eles respeitaram, né? Só pediu o exame e tava tudo certo. No geral, a conduta dele já era o que eu tinha escrito lá. Era natural para eles, já tudo aquilo. Então, legal. eles são bem humanizados, né? Foram bem humanizados. E é nisso, legal. né? Nesse final, assim, a doula ficava rindo da minha cara, porque eu pedia pra vir a contração, pedia pra sentir a dor. Eu falei, mas eu preciso que o negócio venha pra acontecer, né? E mas eu tentei aí, no final das contas, Aí eu tentei no final todas das as contas, ele posições, nasceu. né? Oi? Daí ele nasceu natural, no final das contas. Aí nesse finalzinho, depois que ela fez aquela manobra, eu senti que estava acontecendo mesmo. Eu falei, agora vai, né? Vamos botar esse negócio pra fora. Aí eu tentava, né, várias posições. Eu ia na banqueta, fazia força. Aí eu não conseguia ainda fazer aquele empurrão, né? Porque ainda não estava na hora. Não estava embaixo a criança ainda. Isso, tipo, tava, mas o meu corpo ainda não tava mandando empurrar, porque é meio que automático, né? O seu corpo manda você fazer o push, mas ainda não tava na hora. Eu fazia, mas eu não conseguia força, então não tava ainda. Porque depois eu vi a diferença, né? Aí eu apoiava ali no negócio, segurava na escada, agachava, ficava de 4 apoios na cama, nada. Nesse período, Saman, até tipo, quando começou o bebê a sair, até o bebê sair de verdade, quantas horas passou, mais ou menos? Depois dessa manobra, até o bebê sair, foi tipo 30 minutos, foi super rápido. O que demorou 30 foi... minutos. Eu precisava dessa médica só, entendeu? Precisava de alguém que desse essa atenção pra ver o que estava segurando, né? E aí, depois que ela tirou essa membrana, que ela falou que estava ali atrapalhando, o negócio fluiu. Aí ela falou, olha, seu bebê vai nascer agora, né? Mais um pouquinho ele vai nascer, mas eu preciso levar você pra sala de parto, porque eu estava no quarto até então. Eu preciso levar você pra sala de parto e você vai... vamos ter o bebê lá. Eu falei, tá bom. A gente foi rapidão. Daí eu dei umas 2 empurradas, assim, aí ela falou assim, olha, falta muito pouco, só que você tá fazendo força errada, tipo, tá fazendo a força concentrando aqui em cima, né? Tem que fazer aquela força lá embaixo mesmo. E aí nisso eu tinha que me curvar inteiro, empurrar. Aí ela falou, você não tá conseguindo fazer. O seu An veio, segurou minha perna. Ela falou, segura aqui, pai. Segurou minha perna, apoiou, ele segurou uma mão na minha mão, uma mão na minha perna. A doula do outro lado, tal, a enfermeira. Cara, se a gente conta essas histórias, as pessoas não acreditam. Você faz umas loucuras, assim. É loucura, é loucura. Realmente. Pra você que tá aí grávida, pra você que tá pensando em ter seu filho, é assim, daqui a uns anos você vai dar risada, mas no momento é tipo assim, você dá tudo de você, realmente, investimento total ali, faz umas loucuras assim, pra criança nascer, né? Porque você só quer que nasça logo, né? Que você quer que acabe aquele nasça. sofrimento pra você, pro bebê, e que dê tudo certo no final. Isso que importa, assim.
Então eu tava ali, não conseguia fazer a força, eu ficava meio frustrada, mas cansada, né, querendo que acabasse logo. Só que ali ela falou, a médica deu uma ideia assim de gênia, ela, na verdade acho que ela já faz isso, né, mas pra mim foi muito gênia. Ela pegou um lençol, passou na cintura dela, deu na minha mão as duas pontas, falou assim, ó, amarra aqui na sua mão e me puxa pra você. Nisso eu puxei assim um lençol e fui toda curvada, nasceu criança. 2 puxos. Meu Deus! Ó, aí depois disso você mudou o seu conceito sobre médicos velhos, certo? A experiência é importante, cara. É importante. É importante, é importante. É importante. É Eu acho que ela foi enviada por Deus ali, porque ela fez. Você sabe que... Sim, você sabe, Samã, que agora eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelas enfermeiras. Porque, assim, antes, eu não tinha nada contra nem a favor de enfermeira. Enfermeira, pra mim, era normal, tipo, enfermeira. Só que depois que eu tive o meu bebê, eu tenho um carinho muito especial pelas enfermeiras. Porque, nossa, elas me deram tanto apoio, gente, tanto apoio nos meus momentos lá de dificuldades, que parece que mudou mesmo, sabe? Assim, agora realmente eu gosto. Tipo assim, se eu vejo uma enfermeira, já tem todo o meu respeito, sabe? Porque você vê, né, que elas realmente fazem todo o trabalho pesado, todo o trabalho... Porque eu passei, né, por essa experiência. Estão ali com mais humanidade pra você, né? Mais cuidado pra você. Sim, e no seu caso aí com a médica que Ela foi é mais velha, topíssima. Muito Foi, legal. nossa, foi muito bom. Ela foi um anjo mesmo. Eu sempre orava para que viesse, né, uma equipe assim que fosse muito boa, né, uma equipe preparada e tal. Sei que podia ser qualquer pessoa lá, né, todos os dias, cada dia é uma pessoa, um plantão e tal. Então que viesse pessoas realmente que fossem boas assim, né, nesse sentido de se preocupar, né. E nisso nasceu. E aí, Samã, na hora que o bebê chorou, o que você sentiu? Fala aí pra nós. Primeiro foi um alívio, né? E eu fiquei emocionada, claro. Eu pedia, né? Vai lá, por favor, vai, acompanhe, porque do nada brota 500 pessoas dentro da sala. Eu tinha pedido para não ter ninguém ali, tipo, estudantes, essas coisas, só as pessoas necessárias, né? E só que aí vem, né, a pediatra, a enfermeira pediatra, né, por causa que já tem mais um ser ali que ela tem que cuidar, né? E ela ficava limpando ele. Ele nasceu tão limpinho e ela ficava limpando, passando o negócio. Para! Parecendo aquela mãe onça. Tira esse negócio, para. Eu falava pro seu An, vai lá ver e tal, né? Pesando e tal. Ela deu pro seu An cortar o cordão também. O cordão. E nisso, tipo, me deu uma descarga de adrenalina, começou uma tremedeira. Eu falei, nossa, tô tremendo muito, muito frio. Ela, é normal, é adrenalina. E aí eu tive laceração, né? Ela teve que dar ponto, então dói também. Ficou Porque nasce o bebê, depois tem que nascer a placenta, né? Pra quem não teve bebê ainda. Ele tem que tirar a placenta. Então, se ela não nasce inteiro, né? Se fica lá resquícios, porque depois atrapalha, né? A fechar o útero. Ela teve que ir lá e tirar também, então isso doeu muito. Doeu bem mais que contração. Nossa, sério? Você não teve, e você não teve anestesia nenhuma nesse momento? Foi tudo só na hora dela fazer os pontos. Aí ela deu anestesia e aí... Mas, né? Demorou quanto tempo pra sua laceração curar? Ai, demorou bastante, hein? Pra tipo, realmente ficar meses, normal, assim? foram muitos meses. Pra eu sentir que tá ok. Pra mim foi... Acho que foi o único ponto negativo do parto normal foi isso. Mas você não tem como saber, né? Então, eu falo, nossa, se fosse cesárea não tinha isso. Mas também não sei como ia ser a cicatrização da cesárea, né? Que eu tenho certeza que demora muito mais. Muito mais. Não, assim, na verdade, 7 dias já tá, tipo, fechado, externamente fechado. Sim. Mas internamente ainda tá lá por muitos meses. Pelo menos na minha situação camadas, foi assim. Né? Muitas camadas. Então, o meu, assim, é porque é uma região muito sensível, né? Então você sente mais ali, né? Eu acho. Né? Sempre é uma região que tem bastante vasos e tal. Mas. Samã, então, só pra gente encaminhar um pouquinho, fala um pouquinho depois que você teve o bebê, fala bem resumido assim. Beleza. Depois que você teve o bebê, tipo, os 3 primeiros dias, você chegou em casa assim com o bebê, o que você sentiu? Olha, então, na verdade, começou lá no hospital, né? Você dormiu, você não dormiu, como que foi? Dormi? Que isso? Não sei o que é isso até hoje. Então, lá mesmo no hospital já foi muito, muito difícil, né? Porque eu não consegui, nesse momento, eu tava tão cansada que assim que ele nasceu, eu não consegui ter aquela golden hour, né?
que chama, você já amamenta o seu bebê e tal. Primeiro que eles nem deixam muito, né? Você desmaiou. Eu, muito cansada, eu falei, não tenho condições de amamentar agora, por mais que eu quisesse, idealmente eu não conseguia. Né? Nem sabia se meu peito estava saindo alguma coisa, nem nada. Eu só deixei ele ali quentinho no meu peito, depois de um tempo o Selma levou ele para colocar a fralda, a roupinha e tal. E eu apaguei. Nós dois apagamos, né? Eu acordei de madrugada já, lá, acho que umas 4 da manhã. Onde estou? Chorando. Tipo, onde estou? Você acordou? Eu acordei assim com muito custo, ele chorando, porque ele tinha feito cocô lá, o primeiro cocôzinho dele, ali umas 4 da manhã. Mas a gente trocou e imediatamente ele dormiu de novo. Então eu fui amamentar no dia seguinte, quando já tinha amanhecido o dia e tal. Aí a gente ficou ainda 2 dias no hospital, né? Porque eles só liberam depois que faz aquele teste do pezinho. E aí esses 2 dias foi bem difícil, tanto pela minha adaptação, quanto essa parte do hospital deixou a desejar nessa questão mais de humanidade, né? Porque toda hora entrava alguém, acendia a luz, tinha mais outras 2 pessoas, outras 2 paridas do lado com acompanhante, então o quarto não é só pra você. Vinha a mulher 6 horas da manhã, puxava sua cama, abria a janela pra limpar, então essa parte foi muito ruim. Ô, moça, eu sei. Comigo aconteceu isso também, mas era mais porque eles queriam ficar checando toda hora, né, você. Mas aí eu ficava assim, moça, só me deixa dormir, vai. Por favor, nossa. Se eu tivesse acordado, tudo bem, mas às vezes me acordava. Aí chega, como tem estudantes, né, hospital, escola, vem o estudante, examina você. Vem o médico, examina você. Vem o estudante, examina o bebê. Vem o médico, examina o bebê. Vem a enfermeira te dar remédio. Vem a moça te traz comida. Vem a moça limpar. Então é muita coisa você não consegue descansar. É verdade. Então, aí teve um momento em que ele não queria mamar, tava bravo, não pegava o peito. E eu saí chorando, assim, lá não, onde tem as moças as enfermeiras e tal, né? Que eu sempre ia lá, eu nunca deixava elas levarem ele, eu ia pra fazer tudo. Pra colher sangue, eu sempre tava lá segurando a mão dele, colocando a mãozinha ali e tal. Pra sempre estar junto, no teste do pezinho, eu sempre colocava ele amamentando pra poder ele sofrer o mínimo possível, né? Mesmo assim era difícil. Então eu fui lá, falei, moça, pelo amor de Deus, ele não quer pegar o peito, ele não quer dormir, eu não sei o que faço. A moça acalmou. Aí quando eu tentava dar de mamar, ele ficava bravo de novo. Ela falou assim, é porque ele tá bravo mesmo, ele é bravinho. Não tem o que fazer. E eu chorando, aí nisso já tinha ido, o Selma tinha ido embora, já tinha ido minha mãe embora, tava minha cunhada e eu chorando, ela chorando junto, o Theo chorando junto. Mas desde então eu não dormia. Chegando em casa, você já tem aquele alívio, né? De estar em casa, minha mãe estava lá e tal. Então, foi assim, fundamental a presença dela, assim. Porque mesmo que tenha outras pessoas, mas não é a mesma coisa, né? Sua mãe é sua mãe. Não é. Então, você pode ser a melhor você. rede de apoio é sua mãe. Não tem outra. Exatamente, coisa. porque ela sente a sua dor, né? E com ela você pode ser você, assim. Então eu chorava. Exatamente, eu sinto isso também. É que, tipo assim, claro, eu sou muito grata a todo mundo que ajuda, assim, mas é que a mãe, primeiro que ela, tipo, é sua mãe, né? Segundo que você pode falar o que você tá sentindo, você pode pedir coisas pra ela, assim, com qualquer liberdade. À vontade, né? É diferente. Você tem liberdade. Então, é isso, você pode ser você. Então, eu senti muito essa descarga, né, dos hormônios no puerpério. Eu acho que meio que essa abstinência, né? Eu acho que quando o bebê saiu, seu corpo corta tudo. Então, acho que é isso meio que é o puerpério, assim. Então, eu Mas não aí você conseguiu amamentar ali nos primeiros dias? Você conseguiu? Consegui. A amamentação, pra mim, foi tranquilo. Eu tive ajuda muito da Eveline, né, que ela é enfermeira. Então, ela me deu várias dicas, né? Ela falou assim, olha, mais ou menos por esse período vai ser assim, depois vai começar a descer o leite, então evita fazer tal coisa, né? Ela falou assim, evita deixar cair água quente, né? Porque o calor estimula, né, a produção de leite. E nessas primeiras semanas ali, o leite ele produz desordenado, né? Aí, à medida que o bebê vai mamando, ele vai mais ou menos dosando o quanto de leite que precisa produzir, né? Então, ela me deu várias dicas assim, mano, ela falava, acontecia. A Evelina, ela é enfermeira de maternidade, assim? Então, ela era técnica de enfermagem, na verdade, mas ela trabalhava nessa área de maternidade. Ah, legal, gente. Vamos pensar em chamar a Eveline já aqui. Eveline. Aí agora ela está estudando, vamos ela fazer está o convite. enfermagem, ela está fazendo enfermagem mesmo, e agora ela trabalha na UTI pediátrica, né? Já são com crianças mesmo.
Mas ela tem total habilidade com essa parte mesmo, assim, eu tenho muita gratidão. Eu até depois encaminhei os áudios dela, né, para outras pessoas, assim, para Samara, para Fernanda, que foi, assim, mães um pouco depois, né, do que eu, então que ajudou bastante, assim. Eu sempre dou as mesmas dicas para as pessoas que ela me passou, porque foi batata. Ela falou assim, com uns 3 dias o leite vai começar a descer, com quantos dias tal, você vai sentir isso e isso. E para mim funcionou, assim, né? Eu não tive nenhuma fissura no meu peito, eu não tive, tipo, nada assim. E ela sempre falava, você toma cuidado com a pega do bebê. Eu sempre tirava, né? Quando ele começava a pegar errado, assim, eu sempre tirava e corrigia. E com isso nunca machucou meu peito, nunca tive nenhum problema assim de empedrar nem nada. Olha só, Pra mim Alecrim foi muito Dourado tranquilo. novamente. Esse vai ser seu apelido, querida. Alecrim dourado pra novamente. você. Tá, mas Novamente. aí, agora chegou a parte Não, tensa do negócio. mas é tudo questão de instrução mesmo. É porque você recebeu boas instruções, aí. Sim. A minha cabeça já estava preparada, né? Já mais ou menos sabia o Sim. que ia acontecer. Eu sabia que ia dar uma febre mais ou menos no peito, ia né, ter todo aquele processo ali. E tive umas boas dicas, né? Eu fazia compressa gelada, então tudo que ajudava a aliviar me ajudou muito. E agora chega a parte meio darkness do negócio. Já tô avançando. Qual que é a parte do darkness? A parte Vai de não avançando aí, dormir, porque a gente minha já tá amiga. bem avançado aqui. Já. A parte de dormir. Privação do sono. A privação do sono foi... Tá, eu ia perguntar isso. Qual que é a coisa mais difícil que você teve na maternidade? Foi a privação de sono. A coisa mais difícil para mim, acho que foi. Privação do sono foi uma coisa e a falta de controle do seu tempo ali, das coisas que iam acontecendo, porque realmente você só sabe que você tinha muito tempo depois que você vira mãe, que tem que fazer com tanto tempo livre, né? Então, isso foi muito, assim, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, além de não conseguir dormir, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Porque literalmente o berço tinha espinho, ele não usou berço. Eu tentei 2 berços, mini berço, fiz ninho, fiz tudo, mas eu vivia num looping, assim, nas primeiras semanas. Eu amamentava, ele dormia, arrotava, colocava na cama, acordava, começava tudo de novo. Então tinha horas, assim, na madrugada, que eu escorava na cama só para não cair no chão, de tão cansada, que eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia, tipo, eu passei semanas, assim, sem conseguir deitar na posição horizontal, né, acho que, tipo, 2 horas por noite, quando a minha mãe pegava ele, assim, durante o dia, ele, tipo, fazia sonecas curtas, né, sempre estava acordado para mamar, acho que também essa é uma coisa que falam de menino, né, que mama muito, e não dormia, assim, longos períodos, 40 minutos, assim, já chorava. Nossa, o meu bebê também, Samuel, eu achava que era só o meu, sabia? Não, eu não achava que era só o meu, mas eu achava que, tipo assim, a maioria das crianças dormia bastante. Sim, é interessante ver que seu filho só dormia dorme, pouco. mas o meu não só dormia, não. O meu só Então, mamava. o meu também não. Durante o dia era igual você falou, igual o seu. Dormia meia hora, 20 minutos. Mamava de novo. Mamar de novo, Ficava nessa, então, tipo, não conseguia dormir. Dorme quando seu bebê dormir. Não tinha como. Oi, em que posso ajudar? Opa! Meu celular tá falando aqui. A Siri quer ser rede de apoio já. Tá querendo aqui ajudar aqui no podcast. Viu, Samã, mas deixa eu te perguntar. Tá, daí essa privação de sono, o que você fez pra vencer isso, pra aguentar? Ou, tipo, você arranjou uma solução? Ou só foi assim, com o passar do tempo, aí foi melhorando? Como que foi? Eu sabia que com o tempo podia melhorar, né? Ou eu também ficava pensando se tinha alguma coisa de errado, né? A gente pensa em tudo. Tá alguma coisa de errado, ele tá sentindo alguma coisa. Eu sentia que ele tinha muitos gases, então talvez isso atrapalhava. Ele tinha bastante refluxo, então isso atrapalhava. Eu pensava em tudo. Só que eu também penso, não quero ficar pensando só que é uma fase que vai passar. Eu não quero viver pensando, vai passar e só ficar, né, passando pelas coisas. Eu quero aproveitar da melhor forma, então eu quero conseguir encontrar uma solução. Então eu acho que, não só nesse momento, mas em todas as fases, na vida inteira do seu filho, acho que você tem que testar de tudo, né? Então eu fazia muito isso, eu testava de tudo, né? Eu tentava colocar ele um pouquinho de lado, mesmo que não era recomendado. Eu colocava ele na cama comigo,
E eu fazia, né, várias estruturas, já botei de bruços no travesseiro, fazia várias coisas, tentando de tudo ali, de acordo com a minha realidade, com as minhas condições, pra ver se ele dormia melhor, né? Mas ele só dormia bem com o rostinho encostado aqui no meu peito. Só dormia bem desse jeito. Mesmo que fosse até em outra pessoa, mas né, ele gostava de um paninho encostado, mas tá encostado assim. Era a forma que ele dormia bem, então era sempre no colo de alguém, mesmo deitado, sentado. Então eu falei, eu vou aceitar isso. Eu vou ali me proteger, né, colocar uns travesseiros e tal, dormir lá no cantinho da parede, porque se o bebê caísse, né, pelo menos tava ali na cama. E eu vou dormir assim. Eu não consigo deitar, então eu vou dormir ali escorada com ele ali no braço. Eu abraçava ele e ficava. Até que eu comecei a aprender a amamentar deitada. Que aí eu comecei a dormir um pouco, pelo menos um pouco, né? Mas isso demorou. Isso foi uma dica da Misson. Ela falou assim, por que você não amamenta deitada? Aí eu tinha um pouco de dificuldade no começo, mas depois eu fiquei expert, né? Isso foi até uns dias atrás. E eu sempre amamentava deitada e era assim que ele dormia. Legal, interessante. Isso, então, sua solução, assim, pra você dormir... Conseguir dormir um pouco, né? Porque também acordava várias vezes à noite, né? Tinha vezes que era de hora em hora, assim, tinha que acordar e tal. Samã, quando o seu bebê acordava de noite, você fazia o quê? Você levantava ou você colocava ele no peito e dormia de novo? No começo eu levantava e tal, e ficava andando pra lá e pra cá, né? Mas depois eu comecei a amamentar deitada. Só que assim, daí era mais fácil, acordava... Uma coisa que eu fazia diferente, que eu faria diferente, é que no começo eu tinha muito medo de, por exemplo, dar mamadeira, dar chupeta, porque tem os malefícios, né? A mamadeira pode dar confusão de bico, pode desmamar o bebê, a chupeta também, né, dá problema e tal, quando nasceu o dente. Então eu acabei não comprando mamadeira, não comprando chupeta. Se eu tivesse comprado, eu teria usado, né? Mas eu não queria, por exemplo, da chupeta mesmo. Mas a mamadeira eu acho que eu poderia ter usado, porque teria um pouco me aliviado mais, né? Eu tirava ali o meu leite, que né, no começo estava produzindo bastante, e podia dar pro Ceuã, pra minha mãe dar a mamadeira para ele. Isso eu me arrependo, né? É uma coisa que acho que quando for ter bebê de novo, eu vou fazer desde o começo. Né? Eu fui comprar uma madeira tipo, quando ele já tinha 4 meses, já... E ele não pegou, então ele nunca pegou mamadeira até hoje. Eu tentava dar com aquela colher dosadora, mas engasgava a criança. Então, deu tudo errado. Então, era 100% dependente de mim. Então, isso me sobrecarregou bem mais, né? Sobrecarrega. Eu sinto que eu deixei a minha vida mais difícil. Eu apertei o modo hard e fui, entendeu? Então, foi mas eu acho que tem seus benefícios também, né, Samã? Também tem seus benefícios. Eu sei que eu tô colhendo os frutos disso. Né? Hoje ele não toma leite nenhum, nada, ele não mama mais, né? A gente fez o desmame nesse mês. Eu falei, eu vou esperar até 1 ano e meio e vou fazer o desmame dele. E aí ele come até o reboco da parede, ele come muito bem. Né? Então, se deixar, come tudo. Come até pedra, ele acorda na madrugada, ele acorda e não pede peito, mas pede papá. Em vez de Pepe, ele pede papá. Então mas assim, ele já dorme melhor, graças a Deus, porque eu falo, gente, eu tô há 1 ano e meio sem dormir, e realmente, né, toda noite assim. Só que agora os papéis estão trocados, né, agora é o Ceuã que acorda pra ninar ele, já tem quase 1 mês que eu... legal, né? Muito então, legal. O que ele não conseguiu fazer, né, lá no começo, assim, nessa parte, ele tá fazendo agora, né? Às vezes ele sai e vai dormir com o Ceuã em outro cômodo, assim, quando a gente tá fazendo desmame. Então, ele dormia os dois juntos. À tarde também, a soneca da tarde é ele que nina ele, né? A gasolina do carro tá indo tudo embora, ninando a criança. Mas tem sido melhor, assim, pra mim, né? Agora eu tô conseguindo dormir um pouco mais e tal, então é muito bom. A falta do Mas é a maneira que você... Eu acho legal isso. Na verdade, eu acho até legal, porque, gente, os pais são muito criativos. Sério, cada um encontra um jeito de dar certo. Por exemplo, igual você falou, o seu vai de carro, né? Tipo, pra ele poder dormir. Então, cada um encontra um jeito. Exato. Até também pro meu filho também. Às vezes, às vezes de madrugada, assim, no geral... eu consigo fazer o bebê dormir de novo e tal, mas quando não consigo, tipo, realmente ele não quer dormir, às vezes meu esposo tem que sair de madrugada, assim, 4 horas da manhã,
levando a criança no carrinho, assim, pra ele nanar. E ele nana, gente, ele nana rápido, tranquilo, entendeu? Exato. Então é legal porque que, com a assim, mãe, ele tem essa. Eu acho que tem essa. Não sei, ele se sente mais livre ali pra, né? Se sentir mais apegado e o bebê, ele é mesmo quem ele é. Com o pai, não. Ele faz menos drama e parece que dorme mais rápido. Eu sinto isso. Né? Com a mãe tem toda aquela coisa, aquele grude e tal. Ele aquele chora. grude, Ele chora, que tá, demora a dormir. Eu falo, gente, eu não consigo, eu não aguento ficar com um bebê de 11 quilos. Opa! O meu bebê acabou de soltar o alarme da minha casa, gente. Olha só. Jesus amado, enfim. Isso aí, Ô, Samanta, deixa eu te falar. A gente tem, acho que uns 10 minutos, porque a live, tipo, ela vai cortar daqui a 5h30. É 5h30 não, 7h30 pra você, 5h30 pra mim, né? Então, ó, eu vou fazer, sei lá, mais umas 2 perguntas aqui. Tá, vamos falar sobre a introdução alimentar? Mas tem que ser bem rápido, assim, pra dar tempo de fazer mais umas perguntinhas pra você. Beleza. Tem muita coisa que eu queria perguntar, mas não dá, né? Não tem tempo. Talvez eu vou te trazer na parte 2, e essa parte 2, né? O aí- retorno. O retorno, pra falar sobre algum outro assunto. Beleza. Tá, ó. Tá bom, você tava falando ali do leite e tudo mais, na introdução alimentar, mas eu queria escutar assim, tipo, no comecinho, assim, né? Porque depois, agora você falou, seu filho tá comendo bem, tá comendo até o reboco e tal, mas assim, no começo, como que foi pra você? Então, um ponto que eu ia falar e eu esqueci, antes de chegar à introdução, quando ele tinha 3 meses, na verdade, realmente tinha algo errado. Meu bebê foi um bebê APLV, ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Então, tudo que eu comia que tinha leite afetava ele. Então, ele tinha realmente um refluxo maior por conta disso. Não foi muito forte, né? Porque tem crianças que começam a perder peso, né? Porque não conseguem absorver bem. Porque, assim, essa alergia não é uma alergia, tipo... também, né? Quando é muito forte, afeta a pele também e tudo mais. Mas é meio que o seu sistema imunológico atacando a proteína do leite. E isso faz com que o corpo fique, o intestino fique machucado, né? Porque na verdade não é um vírus, não é um invasor, né? É só o alimento ali que ele não consegue lidar ainda, né? É muito forte pro Então corpo você comia alguma coisa de leite e daí, como isso passava pro seu leite, Passava ele pelo tomava o meu seu leite. Isso, era muito forte para ele. O corpo dele não conseguia lidar com essa proteína do leite, que ela é muito forte, né? É realmente meio que uma praga, assim. Então, o corpo dele reagia com o sistema imunológico e aí o intestino dele ficava irritado. Aí, com isso, ele tinha, mesmo que o cocôzinho do bebê que só mama é mole, mas o cocô dele tinha bastante muco. E aí a gente fechou o diagnóstico quando ele começou a aparecer sangue nas fezes. Então, isso vinha do intestino dele machucado, né? E aí, se eu não cortasse, isso podia evoluir, ele podia começar a não ganhar peso, porque o intestino machucado não ia absorver os nutrientes, né, do meu leite. E aí, nisso, eu parei. Eu fiz um período eu não sabia quanto tempo ia ser, mas eu tinha que cortar todo o leite da minha alimentação. Aí eu fui no especialista. Foi um desafio muito grande, porque depois eu até sonhava, cara, com umas sobremesas, assim, tudo vai leite, tudo. Aí eu começava a ver rótulo, eu não podia sair de casa pra, comer fora, assim, porque podia ter contaminação, né, assim. E tem coisa que vai leite e você não sabe, aí tem que ficar perguntando, tudo era muito chato. Então eu comecei, muita coisa eu não podia comer e tal, e aí foi assim, né, a gente foi acompanhando, fui na especialista. Aí quando ele completou uns 9 meses, né, ele tinha começado a comer, aí a gente começou a reintroduzir. Mas aí eu vou voltar na introdução alimentar, então, agora. Assim como eu fiz, né, na gestação, eu comecei também a pesquisar bastante sobre introdução alimentar, né? Nutricionistas no Instagram, e também encontrei uma nutricionista muito boa. Eu gosto de médico apocalíptico, né, que fala as verdades polêmicas. Então, o Silva fala, você é apocalíptica. Falei, tem que ser nesse mundo, para sobreviver tem que ser. Então, eu encontrei uma médica muito boa, assim, também nutricionista, né? E eu segui basicamente as dicas dela, né? Até assim, a cadeia, a alimentação, assim, foi muito bom. Até hoje eu acompanho ela, então foi muito bom pra mim, a minha experiência. Claro que não é perfeito como você imagina, né? Você acha, eu vou fazer várias receitas, meu bebê vai comer isso, vai comer aquilo, nananana. Mas isso nunca é como a gente imagina, né? Nunca a gente idealiza uma coisa, nunca é. Mas, assim, no geral, o que era essencial, né, pra ele,
né? Tipo, se manter seguro, né? Com relação à preparação, os cortes, os alimentos, tudo, assim. Então, isso eu conseguia fazer. Preparar a comida, né? Sem sal e tal, ali, mas com tempero. Que fosse gostoso, né? Que ele conseguisse experimentar mesmo o sabor daquilo, né? Conhecer aquele alimento. Porque, realmente, introdução alimentar é como assim, você apresenta o seu bebê aos alimentos. Não é que ele tem que comer, né? Ele tem que conhecer aquilo. Então, é muito mais sensorial ali, uma descoberta do que comer em si, né? Acho que ele só vai começar a realmente entender o que é comer com 9, 10 meses. Qual que é a finalidade daquilo, né? Então, eu sempre deixei ele explorar e colocava lá e tal, deixava ele sentir tudo, os sabores, né? E as texturas de tudo. E também tinha essa questão, né? Que eu não podia colocar coisas com leite, então tinha que tomar cuidado e tal, preparar tudo separado, né? Que até os recipientes que você usa, né? Até tudo ali você tem que tomar cuidado porque acaba contaminando, né? Mas no começo eu senti que fluiu, né? Eu não tive, assim, também barreiras, assim, ou coisas que eu falava, nossa, meu Deus, mas eu tô frustrada. Mas até hoje ele tem essa alergia, tipo, é pra sempre? Ou tem um período que acaba, que ele... Não. Assim, no geral, todo mundo fica curado até os 2 anos de idade, né? É só o seu corpo desenvolver como que fala? Resistência, né? Seu corpo desenvolve a resistência. Então, eu tinha que tirar, porque senão ia fazer mal para ele, mas depois de um tempo a gente reintroduz. E isso foi mais ou menos com 9 meses, né? A gente foi numa outra especialista, e ela falou assim, então vamos testar. Você usa ali uma manteiga para poder preparar uma comida para ele, né? Não usa tipo leite direto, não dá leite para ele, mas né, coloca assim como ingrediente de alguma preparação de alguma comida, tipo eu fiz um refogadinho de abobrinha com manteiga, pouquinho só. Só que aí eu já senti que ele reagiu, deu diarreia de novo, então já cortei de novo. Então, nisso eu fui esperando, né? Como eu não tinha um acompanhamento direto, assim, com a especialista, era só a pediatra dele mesmo, então eu fui meio fazendo por conta, baseado nos meus estudos, também fui ver, né, pesquisar mais sobre. Mas assim, chegando assim a um ano e 2 meses, eu senti que ele já tinha resistência. E hoje ele come normal leite, assim, com 1 ano e meio legal. Ele ama iogurte, ele não gosta do leite em si, ele não tem costume de tomar leite, né? Mas ele come bastante iogurte natural, né? Mas iogurtes assim, queijo, ele ama queijo. Então, nessa questão, assim, para mães que, tipo, o bebê tem essa resistência, você diria que, tipo, só tenha paciência, porque não é que é uma coisa que ele vai ficar a vida inteira, ele vai... Exato, né? Isso que eu tinha. Eu procuro estudar bastante. Vai ficar tudo bem. Estuda bastante, que você vê, não é uma coisa, não é uma doença, não é tipo, é só imaturidade do intestino, imaturidade do organismo, porque, tipo, ele nunca comeu. Então, ele já nasce mamando, mesmo que é o leite da mãe, mas tem as coisas que a gente come que passa pelo leite, né? Então, algumas coisas o bebê ainda vai ter certa dificuldade, mas é só questão de maturidade do organismo dele. Então, tem que ter paciência, tem que ter os cuidados, né, certinho. Porque se você tenta forçar, né, assim como outros alimentos também, por exemplo, né, dos 6 aos 9 meses, você tem que introduzir, porque se você demora com medo, né, por exemplo, carne de porco, peixe, algumas frutas que falam que pode dar alergia, tudo isso você tem que introduzir, porque quanto mais você demora, mais a criança pode, né, ali desenvolver uma alergia. Uma intolerância, aquela coisa. Então tá bom. Ó, Samã, a gente tem 2 minutos. Ai, deixa eu ver. Tem tantas perguntas legais. Ó, considerações finais. Tá, ó. Fala assim. Eu vou fazer uma... Você vai fazer a consideração final com todas as perguntas aqui que eu queria perguntar. Tá. De maneira rápida. Ó, eu queria que você falasse assim, qual foi o maior aprendizado que a maternidade te trouxe? Se você já se sentiu julgada em algum momento em relação à maternidade. E em relação ao seu esposo, se tem alguma coisa que você, tipo assim, que você gostaria que ele tivesse feito, que você teve que, tipo assim, por exemplo, ele não sentia necessidade de fazer isso, e aí eu tive que falar pra ele, por favor, me ajuda a fazer isso, sabe? Tipo isso. Não, eu acho que essa aí do esposo não vai dar pra responder agora, porque eu acho que é muito longa. Vamos falar só da questão do... Tá, o que a maternidade te trouxe na vida, tipo, o maior aprendizado, se você já se sentiu julgado em algum momento e as considerações finais. Fala tudo aí junto nessa pergunta, em
em 1 minuto. Ai, meu Deus. Em 2 minutos. Olha, eu acho que o maior aprendizado é que realmente a maternidade é a maior entrega que você tem de você mesmo. Você se doa totalmente, literalmente, o seu corpo, o seu tempo, toda a sua energia, você se doa. Então, realmente é um momento em que você aprende a ser completamente altruísta e empático ali. Você é realmente forçado pela natureza a ser assim. Então, eu acho que trouxe muita empatia, assim, pra minha vida. Eu queria muito ter tido esse aprendizado sem ter o filho, para eu poder ajudar outras mães, né? Para eu ir falar, eu vou aí na sua casa, você sua rede de apoio, você não vai fazer nada, senta aí com seu bebê, eu vou fazer tudo, vou colocar até comida na sua boca, porque eu acho que, eu falo, cara, hoje as pessoas não querem ter filho porque realmente é muito difícil, né? Eu vi uma coisa falando que antigamente, né, nas sociedades antigas, as pessoas viviam em comunidade, então todas as mulheres, eu acho que na cultura coreana é assim, né? Todas as mulheres da família, elas param a vida dela para viver em função da mulher que teve filho. Então, porque realmente você precisa ali de vários braços para poder te ajudar, porque é muito cansativo. Inclusive na cultura coreana mais antiga, o homem saía da casa dele e ia para casa da mulher. Não era a mulher que saía da casa dela para ir para casa do esposo. Também é uma porque, outra questão, né, ela vai estar ali com o conforto do ambiente dela, com a mãe dela, então, né, você precisa, né, desse amparo, porque realmente é muito difícil. A minha mãe ficou 1 mês e meio, então depois que ela foi embora, parecia um novo parto, um novo nascimento meu, assim, porque eu me senti sozinha, assim, foi muito difícil pra mim quando ela foi embora. Eu tive que me reinventar, assim. E qual que era a outra Tá, pergunta? mas me fala aí, a outra pergunta era, você já se sentiu julgada em algum momento, tá. como mãe? E daí você já fala as considerações finais, tipo assim, dá uma dica aí pras mães, enfim, isso. Eu acho que não, eu acho que assim como eu me preparei pro parto lá, que até nem senti tanto as dores, eu acho que eu me preparei para essa questão de julgamento, de palpites, disso tudo, eu me blindei, assim. Eu pensei, se eu for responder, eu vou responder, né, com o que eu estudei e tal. E se eu não quiser responder, se a pessoa tá falando uma coisa, tipo, muito absurda ou muito invasiva, eu só vou, tipo, abaixar a cabeça, concordar. Ignorar, né? Porque se serve pra mim, eu vou escutar, né? Vou escutar, se serve, vou pegar. Mas, no geral, assim, se tinha uma coisa que eu acho que você fala mais de questão desagradável. Então, eu só, ok, beleza, e fazia o que eu achava que era bom. Então, eu acho que já tem muita coisa pra você ter que ficar, né, se preocupando com isso. Eu sou uma pessoa que me absorve muitas coisas, mas nesse ponto eu consegui, assim, me proteger, né, pra também não ficar sofrendo à toa, né, já tem bastante coisa pra me preocupar. Já tem tanta coisa. Exato, então acho que é isso, assim. E no final, E dá um conselho aí, dá um conselho aí pras mães. Se você fosse dar um conselho aí pras mães de primeira viagem, o que você falaria pra elas? Primeiro, estuda bastante, se prepara para você saber onde você está se enfiando, né? Para você ter voz ali, quando alguém fala uma coisa para você, você fala, não, eu não quero isso, eu quero isso. Não, isso não é certo, eu quero... Então, para você saber o que está acontecendo, é muito importante, né? Para você estar ali realmente protegida, né? Do ambiente. A gente sabe que o sistema, ele quer te engolir, ele quer acelerar as coisas. Então, né? Principalmente esse fato de, parto normal, cesárea, né? Eu me preparei bastante, mas todas as outras coisas também. E também depois, né, que o seu filho nascer também, né, sempre estudar com relação a tudo, né, a saúde, tudo. O que é certo, o que não é certo, porque a gente no final sabe o que é melhor para o nosso filho, né. Eu sempre falo, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Então, é verdade. Escuta a sua intuição, escuta o seu coração, mas também estuda bastante, né, e não se sinta mal, não se sinta julgada, porque você tem que aproveitar, né? Aproveita tudo porque passa muito rápido. Realmente me falavam isso e é verdade, passa muito rápido. É verdade. Então, se a gente fica perdendo tempo com essas coisas, né? Você não consegue aproveitar ali. E, assim, de fato, procurar coisas para deixar mais leve, né? Porque o processo é bem desafiador. Depois que passou, eu penso que... E agora eu entendo as pessoas que não querem ter filho ou não querem ter muitos filhos e tal, porque é muito difícil. É desafiante. Muito difícil. Muito. Né? O seu corpo realmente chega no limite ali várias vezes. Então, você, quando pensa em passar tudo isso de novo, você realmente repensa, pensa. Então, para ter o segundo filho, não pode pensar muito. Não pode pensar. Então, só foca ali no que é bom mesmo, porque
Então tá Vale a bom, pena, Samã. vale a pena. Ó, eu vou falar aqui 5 palavras, você fala uma palavra. Vou falar assim, por exemplo. Beleza? Rapidão. Beleza. Vou falar. Tá. Deixa eu ver. Maternidade, em uma palavra. Amor. Theo. Bravinho. Ele é bravinho demais. Cansaço. Falta de dormir, sono. Deixa eu ver, qual outra palavra que eu devo falar Não aqui? foi uma palavra, Esposo. Esposo. Ai, companheiro. Estudar. Fundamental. Ok. Então tá bom, Samã. Muito obrigada pela sua participação. Nossa, tinha muitas perguntas legais pra fazer, mas não deu pra fazer quase nada. Foi pouca coisa. Mas a gente vai marcar aí o parte 2 e a Samã aí mais pra frente. Talvez até em pessoa, né? Quando eu for no Brasil. Aí vai ser legal, hein? Então, mas, quero agradecer muito. Acho que eu aprendi muita coisa aqui hoje. Principalmente essa questão da da lactose, que você falou, né? Lactose é da proteína do leite, que eu não sabia muito bem sobre isso. Achei bem legal, bem interessante. Achei legal que você falou também como que era o seu bebê, a questão dele dormir, que dormia pouco e tal. Eu também achei legal. Enfim, tudo que você falou, gostei muito. Espero que também tenha ajudado outras pessoas. Muito obrigada a todas as pessoas que estão assistindo a gente. A gente vai publicar esse vídeo aqui no YouTube. E também a gente vai publicar... alguns cortes aí no Instagram e tudo mais. Bom, enfim, esse é o primeiro episódio aqui do Virei Mãe. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, e a Samã, Obrigada pela sua participação. Isso, um beijão pra você, pro Theo aí, pra sua família. E, gente, mais pra frente vamos ter mais episódios. Espero que vocês gostem. Fiquem ligados aqui no nosso podcast, porque a nossa meta é o quê? Fazer esse podcast ser o podcast mais legal sobre maternidade, tá bom? Vai ser. Então, muito obrigada. Vai ser. Então, tá bom, gente. Beijo. E a gente se vê por aí em algum outro episódio. A gente vai colocando aí no Instagram nos próximos dias, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada, beijos. Obrigada. Tchau, tchau.